Fala galera, estamos aqui hoje no nosso último episódio da temporada, a nossa primeira temporada do Pod Plus. Estamos aqui representando a nossa empresa Plus Milhas, mandar um abraço aí para meus sócios, para Marcos e para Bremer. Estamos hoje aqui finalizando a nossa primeira temporada com esse casal aqui de amigos, com Denner e Carla, que aceitaram esse convite. Eu já agradeço de antemão vocês para tratar sobre um país sensacional. O país que eu tive a honra também de conhecer, que é o Egito, um país que tem uma das maiores culturas mais ricas da história antiga aí e que desperta muito interesse, a gente sabe, de muitas pessoas que querem conhecer. E a gente agora vai tratar o primeiro um pouquinho para conhecer esse casal, saber com que eles trabalham, que eles são famosos também, a gente sabe. E a gente vai depois trocar ideia sobre a experiência deles que eles tiveram lá e passarem umas dicas para vocês aí. Antes de apresentá-los, eu quero agradecer também a Gainet, nossa patrocinadora oficial. Então a gente tem sempre a parceria aí da melhor internet aqui da nossa região. Você que ainda não tem, então já chama aí e coloca a Gainet na sua casa, internet de qualidade. Carla e Denner, prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Primeiro, eu já conheço Carla, não conhecia Denner, mas eu queria conhecer a história de cada um de vocês inicialmente. Bem, o prazer é todo nosso, né? Falar de viagem, falar especificamente desse país, com toda certeza de uma alegria assim gigante pra gente, porque a gente é apaixonado pelo Egito. Eu tive a oportunidade de já poder viajar para lá por 2 vezes, então, e eu fui também em diferentes aspectos e isso com toda certeza rendeu muita coisa boa. Sim. Então você foi 2 vezes já? Foi. Exatamente, 2 vezes. O Egito é muito especial pra gente, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar. Daqui a pouco você conta um pouquinho. Conta um pouquinho sobre o que vocês dois trabalham antes aí, pra gente conhecer a galera que tá assistindo a gente, nossos milheiros, e conhecê-los. Começar, meu amor? Eu sou Carla Márcia, fotógrafa. E eu me chamo Denner, tenho uma produtora de audiovisual lá em Salvador, onde a gente produz filmes e peças, tanto de publicidade como também de eventos sociais. E é isso. Sou o cara do audiovisual. Ô, Denner, eu já reparei bastante que você já viu alguns trabalhos seus que você faz muito fora também, né? Exatamente. A relação de viagem com a gente, ela está muito presente, né? Porque o que acontece? Acaba que as produções, por vezes, são para fora do país e a gente aproveita para viajar. Então você já une o seu amor aí por viagem com o seu trabalho. Exatamente isso. E você Exatamente viaja com equipe? Como que é geralmente? Aí depende muito da produção. Já aconteceu de produções... Do tamanho do casamento. Exatamente, do tamanho do evento também. Já aconteceu de produções a gente viajar meio que sozinho e contratar a equipe do local, como também viajar com a nossa equipe, enfim. Aí que massa. Cada evento vai estruturar. Por exemplo, só para entender aqui para a galera que tá vindo, a gente às vezes quer fazer um ensaio lá em Paris. Aí a gente entra em contato e você organiza, já vai mais ou menos junto com a viagem ali deles, do casal, para fazer a foto. Com certeza. E geralmente quando a gente tá viajando também, a gente sempre abre a agenda fora. Justamente para quem estiver lá fora, que quiser, já aproveita, né? Aproveita. Pô, que massa, viu? Que ideia bacana. E conta pra gente como é que foi primeiro essa ideia aí do Egito, como é que surgiu na vida de vocês. Quer começar, Você tem que falar primeiro, né? Que você que foi primeiro. Bem, o Egito, ele surge para mim desde a adolescência, como um sonho, realmente. O Egito eu sempre o vi como um país incrível, um país de documentário, um país de filme mesmo, que eu queria muito ter a oportunidade de conhecer. Porque 3 pontos que me chamam muita atenção em um país, que é a cultura, o visual do país é muito importante também, e a história. E o Egito, ele consegue unir esses 3 pontos de forma, assim, maravilhosa. Então, sempre foi um sonho, e para tentar, né, como eu via como um sonho muito distante da minha realidade, eu comecei a buscar alternativas. E uma dessas alternativas foi a minha ida para o Marrocos, que, querendo ou não, está mais estrategicamente fácil de você conseguir chegar, né, já que está ali do ladinho da Europa. Porém, em 2019 surgiu uma grande oportunidade de viagem para Israel. E daí eu não pensei 2 vezes, até porque minha família toda queria muito conhecer Israel e comprei pra mãe, pra pai, pra irmão, pra cunhada, todos nós fomos. E eu tentei comprar essa viagem também, porque foi uma promoção, eu lembro até hoje, R$900 a passagem. Exatamente isso. Salvador, Meu Deus do céu. Tel Aviv. Barato demais. Exatamente isso. Só que aí ele foi. A gente nem se conhecia nessa época, tá? Não. E daí a gente embarcou inicialmente nessa viagem de Israel, e quando eu cheguei no mapa e vi a proximidade de Israel pro Egito, eu pensei, é agora que eu vou realizar meu sonho. E daí embarquei numa viagem saindo de Jerusalém para Cairo, de van. Então, assim, foi uma grande loucura. Você passou no estreito que tem lá, né? Passei no estreito. Fui pra Eilat, aí subi, passei num
Monte Sinai, enfim, Que foi uma massa. grande loucura, foram uns 4 dias, imagina meu pai, um idoso, fazendo essa viagem comigo. Então a mas- primeira vez que você fez Israel, Egito E Jordânia. e Jordânia. Eu fiz realmente o sensacional. triângulo, digamos assim, Sim, né? Que é sim. um triângulo muito desejado. E daí, beleza, em 2019 fizemos essa viagem e aí a minha capa é muito interessante, porque o Egito, ele traz muito também como que a gente se conheceu enquanto casal. A minha foto de perfil era uma foto minha nas pirâmides. Sim. E daí a gente tinha alguns amigos em comum, né? O trabalho É igual em a comum. minha também. A minha aqui, ó. É mesmo? A minha foto é. Exatamente, nesse mesmo estilo. Nesse mesmo estilo. E daí ela mandou um direct pra mim perguntando: você já foi pro Egito? Eu queria ter Não, comprado. peraí, né? Porque aí vai ficar... Ó, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de viajar também. Sim. E aí um dos meus melhores amigos, que a gente sempre viajava junto, ele falou assim, Carla, surgiu uma promoção. Eu não lembro pra que lugar específico era, só que dava pra gente passar na África. Sim. E ele falou assim, que país da África você quer conhecer? Eu falei, tô muito à vontade de conhecer o Egito, mas eu não conheço ninguém que foi pra lá. Então, assim, a gente fica meio receoso de ir, E é um porque- país totalmente, É. assim, diferente, né? A tudo. Aí, Até então, a assim, língua, eu queria o inglês é saber difícil, ó. informações de alguém que já tinha ido pra lá, pra pelo menos saber se era seguro É. pra gente ir. E aí eu já conhecia a empresa de Denner, e aí eu vi o Instagram pessoal dele, não a foto no Egito. Falei, nossa, aquele menino da DW. E eu mandei uma mensagem pra ele, perguntando dicas, o que ele tinha achado. Só que ele me respondeu um mês depois, a promoção já tinha ido, nem lembrava mais que eu tinha mandado esse direct pra ele. Aí ele respondeu um mês depois. E o resultado foi que nossa Conta lua pra cá. de mel Foi no Egito. Conta pra cá, Essa casados. primeira vez que você conheceu quais família. cidades? Só pra. Lá no Egito, É. foi somente pro Cairo. Só pro cara, né? Exatamente. É um passeio, inclusive, que é até interessante quando você tem pouco tempo Sim. para você fazer de Israel. Então é bem programado, assim, né? Uma Bacana. van que te pega em Eilat, que é a divisa ali dos países, e te leva pro Cairo e retorna para Eilat. Então, assim, é bem específico. Entendi. Você vai com uma missão e volta tendo conhecido em 2 dias ali a região Sim, mas do conta Egito Antigo. quantos dias são esse percurso todo que você fez? É isso, uns 3 dias. 3 dias de rodando. van. É. De van, de perrengue, atrás de perrengue. Agora interessante, por isso que é bacana a gente trocar ideia sobre. Eu não sabia que tinha esse passeio de que viria de lá. Porque eu fui focado só no Egito, sabe? Sim. E aí eu rodei lá dentro, eu acho que vocês fizeram isso na segunda, mais ou Exato. menos, né? Exatamente. Quando o Denner me falou, eu também não sabia. E toda vez que a gente conta pra alguém que já foi pro Egito, todo mundo fala assim, eu não sabia que tinha esse Eu não passeio. sabia. Mas assim, é mais Interessante. perrengue também, Sim, né, lindo? sim, sem dúvida. É Mas interessante você falar pega isso pra lugares pessoa lindos. saber o estilo de viagem que ela quer. Agora sim, eu vou ser bem sincero com vocês, eu achei o Egito sensacional, assim, sabe? Mas foi um choque cultural muito grande pra mim. Nossa, demais. E a gente saiu da Europa, a gente saiu É. de Paris. Aí já na nossa segunda ida. A Foi, segunda né? ida, Quando né? eu fui, que Isso. foi a minha única, Vocês né? foram de Paris. De Paris pro Egito. Mesma Leozinho, coisa que eu fui. Quando eu desci do táxi assim, eu li uma cena, eu falei assim, Denner, a gente tava tão receoso com tudo que todo mundo ficava falando assim, mulher não pode ficar só, não pode ficar só. Não E pode aí, beijar, não Denner, pode dar Não. Aí, Denner, era tipo assim, a gente chegou em Luxor primeiro, não foi, lindo? Sim. A gente chegou em Luxor. E aí, a gente chegou num hotel, assim, o nosso hotel era do outro lado do Rio Nilo. Aí chegou num ponto que a gente não... Só que a gente não fazia ideia disso Sim. antes. Aí a gente chegou no ponto, o taxista deixou, é aqui. Aí a gente olhou assim, não tinha nada de hotel. Aí Denner falou assim, Carla, eu preciso... Era tipo assim, ir dali até aqui, só pra ver se eu vejo o hotel. Sim. E Denner, como é que eu vou te deixar só aqui com esse taxista? Aí Denner correndo com a mala, olhando pra trás. E assim... Esse primeiro choque foi tudo, assim, acabou que a gente achou o hotel, era do outro lado, a gente tinha que pegar um barco pra ir pro outro lado, né, pro Vocês hotel. ficaram naquela ilha, que tem uma ilha ali, né? Dentro no Rio Nilo, tem uma ilha. Não, é isso, a gente ficou literalmente do outro lado Do outro Rio. lado do outro do Rio lado. Nilo. Ah, Você Da chegou aí cidade pra mais Luxor? antiga, digamos Foi. assim. Não. Agora, uma coisa interessante, vocês falaram que o choque. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava lá no Paris também, peguei o voo, o mesmo voo que vocês devem ter pego. Não sei se foi da Transávia. Exatamente. Né? Aí na hora que eu desci no aeroporto, eu tive essa sensação que eu cheguei em outro planeta. Aham. Eu falei, rapaz, eu tô em outro planeta, velho. Primeiro que tinha aquelas letras, né, árabes, que a gente não tem Já contato, dá um a gente não choque. vê, já dá um Sim. choque. E o trânsito, que é aquela beleza também, Nossa. né? Tudo. Você foi pra Cairo direto? Fui pra Cairo direto. Na verdade, nossa primeira cidade foi Hurghada, né? Exato. Depois, Lá no Mar Luxor Vermelho, né? Foi. Você chegou aí? Fui, só que na verdade eu não fiquei. Eu fui lá, mas não fiquei muito Nossa, a tempo, gente não. amou. Amou Hurghada. É como se fosse Maldivas do Egito. Eu fiquei Exato. super sentido porque o meu voo foi antecipado. Aí eu só consegui passar lá e pegar o próximo voo. Aí eu voltei pra Itália, né? Sim. Agora, assim, pra mim, eu acho que imaginei pra vocês também, embora tenha tido esse choque,
foi um dos lugares mais incríveis que Nossa, vocês a tiveram, gente né? gostou certeza. muito, Com toda muito, certeza. muito. É assim, é realmente um choque, mas em comparação... foi o que eu falei, só no primeiro dia que foi um choque em todas as cidades, assim, praticamente. Só que depois que a gente pegou, acostumou, hoje a gente já tinha o lugar que a gente ia almoçar, jantar todos os dias. A gente já tinha um taxista que a gente tinha todos os dias, então a gente pegou a manha das cidades, assim. Pra mim, assim, eu não sei se vocês fizeram, mas vocês foram por empresa também, alguma empresa? Não, foi realmente por conta própria. E pra você ver, eu sou meio aventureiro, assim, só que eu fiquei com tanto receio que eu falei, não, cara, eu tenho que contratar pelo menos uma consultoria ali pra me ajudar. Sim. E aí eu contratei um pessoal lá pra pelo menos conduzir ali no início, tirar o visto que você tira no aeroporto, né? Pra galera que não sabe, aí tem que tirar um visto pra entrar no Egito, você tira dentro do aeroporto. E aí pra me dar essa recepção ali inicial, eu contratei a empresa. Então eu fiquei muito inseguro ali, muito seguro. E até por causa da questão da língua, né? Que não é todo mundo lá que fala inglês, Não, né? Faz total sentido essa insegurança, Total né? A gente tá sentido. falando de um país na África, um país que com tem uma muita diferença desigualdade cultural. social. Muita desigualdade social. Muita Embora não cultural seja um gigante. país tão perigoso, né? Sim. Ele não é um país perigoso que a segurança, assim, seja absurda, né? Ó, agora eu vou falar o que eu sua achei, assim, percepção. da segurança. Eu falava com o Denis isso muito. Às vezes eu me sentia extremamente segura, Sim. porque é policiamento na rua o tempo todo. Só que aquele policiamento, assim, preparado pra guerra. Exatamente, Parece, assim. E ao mesmo tempo, eu falava assim, lindo... Parece que pode acontecer uma guerra a qualquer momento. a qualquer Então, momento. assim, por exemplo, pra ir pro passeio de balão em Luxor, a gente ia como se fosse Escolta. um escolta. Sim. Então, tudo que a gente fazia era como se tivesse o policiamento Desse tinha que jeito. estar... As ruas todas, né? O pessoal muito armado. Sim. Então, era ao mesmo tempo que eu me sentia muito segura, eu falava assim, meu Deus, eu acho que pode acontecer uma guerra a qualquer momento. Vocês lembram mais ou menos de cabeça o roteiro que vocês fizeram? Olha, a gente chegou por Hurghada, por conta que Sim. a gente queria justamente dar essa intenção, esse feeling de lua de mel, né? Era a nossa lua de Sim, mel. claro. Isso foi muito interessante também, por conta que quando a gente falou, queremos muito ir pro Egito, até por conta de todo o contexto de história, de como a gente se conheceu, as pessoas dizem, Egito, lua de mel? Aí eu, espera um pouquinho, que você vai entender onde que vai ser nossa Tem lua de mel. resorts lindos lá, né? Nossa, Maravilhosos, muito, e muito. resorts com custo-benefício Com certeza. excelente All para nós que somos inclusive. brasileiros. Exatamente. E é a uma gente boa pegou- estratégia agora pra quem quer fugir do dólar é ir pra lá. Nossa, Exato. muito. A Libra Super egípcia é dica. mais... Realmente, assim, eu não conheço Maldivas, não, mas pelas fotos que a gente viu, né? Sim. Assim, aquele mar do jeito que a gente gosta. Paraíso. Assim, paraíso. Aí Exato. vocês ficaram em Hurghada alguns dias no Exatamente, pra resort. descansar mesmo, aproveitando todo aquele Acho que esquema uns de all 3 inclusive, dias. maravilhoso, por sinal, e tem números. Então, assim, você chegar em Hurghada é como se fosse, de Pode fato... fazer o safari também. Exato. É. E de Hurghada a gente foi pra Luxor. De táxi. Luxor, A gente pegou um exatamente. táxi foi E pra de Luxor. Luxor a gente terminou em Cairo. E aí retornou pro Brasil. Vocês não chegaram então a Busimbel, não? Foram? Não, você foi? Fui. Não, lá tem o quê? O meu roteiro foi diferente. O meu Como é roteiro que foi o foi? seguinte: eu cheguei no Cairo, aí eu fiquei umas 3 noites lá no Cairo. Conheci ali Sim. as pirâmides todas que são lindas, né? Sim. É uma coisa surreal, calor pra caramba dentro também, né? Aí depois do Cairo, eu peguei um avião, fui pra Aswan, que é o extremo sul do Egito. Sim. Aí em Isso passa Aswan por lá. a gente pega, inclusive, eu até assim falo com vocês, como vocês gostam de lá, tem um templo chamado Abu Simbel. É um templo que na década de 70, 80 ele foi transportado de lugar. É um dos templos mais lindos que tem do Egito. Ele foi transportado porque aí iria ter uma enchente lá no local. Sim. Aí ele foi removido, foi uma mega engenharia, o planeta inteiro ajudou, todos os países ajudaram, porque era muito valor investido, né? Sim. E é uma coisa muito bem conservada. E aí eles removeram para um pouco acima o local, com a mesma estrutura Nossa. que tem, um mega templo, um dos templos mais Eu não conservados sabia. que tem. E foi para lá. Abu Simbel é perto do Sudão. Você pega 3 horas de van. Caramba. 3 horas de van de Aswan pra lá, um bate-volta, né? Você vai de manhã e volta de tardezinha. Aí depois de Aswan eu fiz um cruzeiro, só que foi um cruzeiro bem simples, Sim. assim. No Rio Nilo. Aham. É bem comum A esse gente passeio. tentou fazer, é bem comum, a gente né? tentou. É muito comum. Aí eu peguei o cruzeiro de Aswan, aí fui subindo. Pra mim, assim, foi uma parte... Inclusive, eu gostei até muito mais do que do Cairo. Sim. Porque no Sim. Cairo é uma loucura, né? Nossa, o Cairo, dos 3 que a gente foi o que eu menos gostei, assim. É porque eu você também. vai lá, vê Também. as pirâmides. Exatamente. E só tem isso. E outra Só isso, coisa que muita gente às vezes não entende. Só não, é muita coisa, é né? muita Muita coisa, coisa. mas, Mas só isso. é E pontual. não sei se você caiu nessa pegadinha também de ficar no lugar das pirâmides. Não, essa não. A gente caiu nessa pegadinha. fiquei, não. O que A gente acontece? chegou e ficou no hotel. A gente só via as fotos, né? Sim. Vista panorâmica das pirâmides. Só que as pirâmides é como se fosse dentro da cidade e numa área mais suburbana, assim, né? Isso. Então, a gente chegou no hotel,
Não foi uma experiência muito boa pra gente. Eu não fiquei, não. Eu preferi ficar... Tem a ilha que eu tava falando, chama Zamalek. É uma ilhazinha que tem lá. Eu fiquei num local razoavelmente, assim, médio pra bom, só que eu sabia que lá não era tão interessante ficar lá. Que eu pesquisei bastante antes. A gente caiu nessa pegadinha, mas a gente só ficou uma noite, depois a gente foi pra outro hotel. Tem um passeio que eu não fiz, que muitas pessoas que fizeram, que indicam, que é ficar uma noite no deserto. Que é um passeio bacana. Você fica uma noite no deserto, ver o pôr do sol e tudo mais, né? Tem algo parecido disso no Marrocos. Tem, Exato. Você Marcos tá aqui, nosso sócio, foi lá também. Olha. Na verdade, é uma experiência que as pessoas que vão, que é bela. Quando eu tive fazendo o cruzeiro, né? Teve uma hora que a gente sai e pega o deserto Saara, a gente entra no deserto lá e tal. E eu vi o pôr do sol no deserto Saara, coisa mais linda do mundo. Filmei assim, foi uma coisa magnífica. Então, aí eu fui visitando Luxor, que é a antiga Tebas, né? Vocês foram em Luxor, né? Sim. Incrível aquela cidade, né? Muito. Os templos. Em Luxor, especificamente, a gente também fez algo que foi, assim, um ponto alto da viagem, que foi o passeio de balão. Nossa, muito. Esse eu não fiz, surreal. não. Surreal. Meu medo de altura não deixou, não. Juro que eu não fui, velho. É assim, a gente... tudo depende da condição do vento, né? Sim. Então, a gente foi no primeiro dia, a gente acorda 3 horas da manhã, se não me engano. Fomos, chegamos lá. Aí as vans, né? Tudo uma atrás da outra pra saber se tem condição de voar ou não. Então, por isso que é até bom programar um pouquinho antes pra saber, assim, porque se você deixar só pra um dia, pode ser que você não consiga ir. Deixa flexível, né? Pra você talvez ir no outro dia. Nesse dia que a gente foi, não conseguimos fazer. Sim. E a gente voltou no outro dia e aí a gente conseguiu fazer. Que massa. No nascer do sol. Algo também, eu acho que relevante de trazer aqui é que a gente começa falando que Luxor é uma cidade caótica, extremamente bagunçada como um todo. Só que foi muito interessante, como o Carla já trouxe, que nos momentos em que fomos passando alguns dias, então no primeiro dia, beleza, aquele choque, caramba, o que a gente tá fazendo aqui, da nossa lua de mel. Aí no segundo dia a gente começa a se acostumar um pouquinho com o ritmo da cidade. No terceiro dia a gente já tava parecendo já um egípcio. Tranquilo. Deixa eu te falar, o pessoal achava que você era egípcio? O tempo todo. Cara, e ficava pedindo pra tirar foto com você? Com Mariana, que foi minha noiva, ela achava que era Beyoncé lá, porque toda hora paravam ela. Então acho que o negócio é mais mulher mesmo, que o tempo todo ficava, só que Deus não deixava não. Agora o pessoal achava que eu tava brincando, né? Eu falava que eu era brasileiro, eu falava, não, eu sou brasileiro. A galera, não, você é egípcio. Eu falei, não, pô. Você tem traços, né? Traços, você também, né? Aí o pessoal ficava revoltado, falando que eu tava mentindo. Eu falei, não, eu não tô mentindo, eu sou brasileiro. Aí, assim, outro ponto também que foi bastante, pra mim, que deixou bastante presente foi, tem uma ilha que tem um pessoal que são os povos originários ali perto, que é uma aldeia bem colorida. Eu esqueci até o nome de lá, depois eu vou pesquisar, vou colocar na legenda, que você visita eles e eles não têm nenhuma influência quase ainda, assim, da civilização moderna. Inclusive, eles falam... Lá em Luxor? É próximo a Aswan. Sim. E eles falam, o povo... Esqueci, daqui a pouco eu vou falar, vou pesquisar, vou falar. Eles falam um dialeto próprio deles e eles são como se fossem povos originários mesmo ali do Egito. Eu recomendo, eles criam um crocodilo, todo colorido a ilha deles. Foi muito marcante. Então, quem tá indo lá, eu vou daqui a pouco descobrir, tá anotado aqui, daqui a pouco eu acho, pra recomendar eles lá. E vocês finalizaram onde No Cairo. No Cairo, né? Eu já conheci as pirâmides, né? Mas como a primeira vez foi algo muito ali rápido. Sim. Então, e Carla não conhecia. Ué, claro, eu tinha que conhecer, né? Dá um check em uma maravilha do mundo. E o melhor, né? Não é só uma maravilha do mundo. Ela é a única maravilha do mundo antigo que ainda está de pé. Então, isso é algo que é realmente muito impressionante. E eu tenho todo um esquema, né? De querer fazer as 7 maravilhas do mundo. Atualmente só faltam Taj Mahal e as muralhas da China. Já tá quase. Então. Já tá quase. Esse ano vamos bater. E esse ano, com fé em Deus, você foi Machu Picchu já também? Fomos esse ano, que eu te falei. Ah, foi mesmo? Depois que... eu vi seu roteiro lá também, a gente pegou várias dicas. Foi bem bacana. O povo que eu tô falando, eu achei que é povo núbio. Olha. Ah, não, a gente não... Muito sensacional. Você pega um barco, vai até eles, e eles têm toda uma cultura local, toda conservada, então recomendo. Galera, só para pontuar aqui, agradecer de novo aqui o nosso patrocinador da HNet. E agora, Carla, eu vou também abrir um braço aqui para dar uma dica para a galera como é que eu fui através das milhas. Perfeito. Porque a gente tem a nossa assessoria, né? Fazer aqui um merchan também. Que é maravilhosa, por sinal. Valeu, os nossos clientes usamos aí, né? Também. A gente consegue as passagens, por exemplo, para o Paris mesmo. Aqui eu consegui foi através da Smiles. Então, o que eu recomendo geralmente para a galera que está querendo ir para o Egito? Geralmente eu recomendo eles pegarem uma passagem para a Europa
ou para a Itália, que a Itália tem excelentes voos para o Egito. Inclusive eu saí de Hurghada para Roma, tem um voo. Então dá para você pegar um voo daqui através das milhas da Smiles Sim. ou da Latam para a Itália. E é muito pertinho, né? Muito pertinho. É rápido demais, cara. As pessoas às vezes não sabem disso. Sim. Aí você tem voo de Sharm el-Sheikh para Veneza, você tem voo de Hurghada para Roma. E aí então você consegue baratear a sua entrada no Egito. E para sair do Cairo, você pode ir. Tem Paris, que tem um voo que a gente falou, Sim. né? E tem outras possibilidades também dentro da Europa. Então a galera que quer fazer, geralmente eu coloco, a gente fala assim, uma viagem dentro da outra viagem. Claro. Que aí eu, por exemplo, fiz Paris, depois de Paris entrei no Egito, do Egito saí para Roma. Então foi uma coisa bem assim bacana, bem encaixada. E quem quer saber mais, não sabe ainda, chama a gente aí, fala que você veio do podcast, do Pod Plus, que a gente dá um desconto especial para você fazer parte da nossa assessoria. E continuando aqui, conta um pouquinho mais, além do Egito, também de outros lugares que vocês conheceram, que vocês podem passar assim pra galera. Deixa eu só falar uma coisa que eu lembrei aqui, que foi uma pegadinha que a gente caiu no Egito específico. Eu sou fotógrafa dentro do videomaker, então a gente gosta muito de tirar foto, vídeo bom. E aí a gente tava com o drone em Paris. Nossa. E a gente sabia que não podia entrar com o drone no Egito, só que o que a gente pensou? Vai ficar no aeroporto e quando a gente sair a gente consegue pegar. A gente ficou preso praticamente no aeroporto. Gente do céu. Foi muito tenso. Nosso drone ficou preso. E aí, conta aí, Lindo, como é que foi que você conversou mais lá com o policial? Bem, foram mais ou menos umas 2 a 3 horas de conversa quando a gente chegou no aeroporto de Hurghada, eu explicando que basicamente, amigo, eu não sou terrorista. É porque é proibido lá. É proibido. Eu não sabia disso. A gente sabia, mas a gente pensou assim, que poderia ficar preso só no aeroporto. Depois retirar. E depois retirar. Mas só que não. o que aconteceu? O drone ele precisava não só ser apreendido, como também retornar para o nosso voo de saída do Egito. Então eu precisei pagar uma espécie de multa, precisei pagar uma espécie de hospedagem do drone por todos os dias que eu fosse ficar dentro do território egípcio. E o drone, eu ainda precisei pagar o transporte do drone que estava no aeroporto de Hurghada para o aeroporto de Cairo. Que era o aeroporto meu de saída. Então, que assim, trampo! Foi quase o valor de um novo drone. E você pagou tudo isso? Paguei tudo isso. Você ia perder o drone, né? E ainda por cima, quando a gente chegou no aeroporto do Cairo... Que era a nossa depois de vinda, toda a né? viagem, Cairo, Brasil. Exato. Pensa num constrangimento pra gente conseguir recuperar esse drone. Então, foram mais 3 horas eu acessando partes do aeroporto que só os seguranças acessam. Caramba. Uma loucura. Carla sozinha em uma parte do aeroporto também, a gente separado, sem conseguir sinal, enfim. A gente só se encontrou, tipo assim, na fila do embarque. Exato. Porque o policial tava acompanhando o Daniel o tempo todo. Exato. E vocês, no caso, voltaram do Cairo pra escala onde? Fizeram conexão? A nossa escala foi pela Ethiopian Airlines, então foi por Catar. Catar, se não me engano. Exato. Ah, que bacana, Foi. Interessante. Inclusive agora tem voo pra Cairo direto. São Paulo. Olha, que bacana. Pelo Catar? São Paulo. Não, de São Paulo pro Cairo. Eu não sei qual que é a empresa, mas tá tendo já. Legal. Outra dica que a gente tava conversando aqui fora, que eu achei, a gente foi em junho. Exato. Junho, que Isso é muito importante. Eu acho muito importante você pesquisar a época que você vai viajar. A gente gosta de calor, mas a gente não imaginava que ia ser tão calor. Nossa Senhora. Foi a maior temperatura que a gente já pegou, foram 48 graus. E como eu falei, no primeiro dia que a gente saiu, foi um choque de tudo. Imagina você entrar dentro daquela pirâmide com aquele calor de 48 graus. Pois é. E aí foi uma coisa que a gente foi adaptando, assim, a gente foi vendo como é que ia acontecendo a cidade. Como que é a vida na cidade. Como que é a vida na cidade. E o que a gente fazia, e que eu dou de dica, caso alguém vá nesse período, que é férias, né? Junho, julho, agosto, são férias, então muita gente viaja pra lá nessa época. A gente fazia todos os passeios no nascer do sol. Voltava 8h30 da manhã, que já tava assim, o sol de meio-dia, torrando. A gente voltava, ficava na piscina, pegar um hotel com piscina. Importantíssimo. E só saía no final da tarde de novo. Então, aí foi maravilhoso quando a gente pegou essa rotina da cidade, Agora, essa dica é importante mesmo, porque quando eu tava indo, eu fiquei sabendo que tinha sido 48 graus. Sim. Rapaz, na hora eu falei, de jeito nenhum. Aí eu falei, se eu for no inverno. E no inverno é super agradável lá. Sim. Porque o inverno de lá é frio de noite, é óbvio, aquele clima de deserto, mas durante o dia é super agradável. Claro. Então, assim, se você puder priorizar a ir no inverno, num clima mais ameno, ótimo. Sim. Se não, vai na época que vocês foram com essa estratégia, sabendo né? já isso Tem também, outra dica também, cara, galera, que é muito importante no Egito, que é pechinchar. Verdade! Meu Não Deus, sei se vocês se lembram disso. Muito. Pechinchar.
Falei, Nina, sobre isso? Eles são muito negociantes, assim, e aí você consegue abaixar o preço. É do povo árabe. Não só o Egito, mas no Marrocos também você tem essa mesma... Tem lugar no mundo que você não pode, né? Que é aquilo ali e acabou. Então tem que prestigiar e tem que pagar uma gorjeta lá também, que a galera gosta. Sim. O tal do tip. Tipo, exatamente. Isso é muito importante lá. Verdade. Que mostra certa forma de respeito, gratidão. Exato. Assim, pra mim, tem uma parte que não é tão legal, mas que eu vou registrar aqui, que o Egito a gente sabe que o nosso país tem muitas dificuldades sociais, né? Sim. Muita desigualdade. E lá é muito, muito mais agravado do que aqui. Sim. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade assim de passar por alguns lugares bem pobres, mas eu passei por alguns lugares que as pessoas moravam dentro de cemitério, sabe? Então, assim, quem tá indo, é uma coisa que eu falo geralmente, pra pessoa não achar que ela tá indo assim, eu tô indo fazer uma viagem que vai ser magnífica, que eu só vou ver coisas positivas. Sim. Não, tem um lado muito bacana, que é o lado cultural, o lado histórico. O país tem uma cultura muito amável, inclusive eles são muito receptivos. Com toda certeza. Né? Tirando a galera do $1, né? que é pior do que o povo lá da Praia da Barra, lá de Salvador, que quer te assaltar. Mas é um lugar, não. É porque eles são muito agressivos mesmo na venda. Isso é natural. Todo lugar turístico tem isso, né? Salvador tem isso, lá no Egito tem isso, em alguns outros lugares na Europa tem. Mas essa parte da desigualdade social ela é muito presente lá no Egito. Então as pessoas têm que ir preparadas. Cientes de que é um país, infelizmente, subdesenvolvido, né? Que tem muita pobreza ali e encarar como uma viagem transformadora, cultural, né? Sim. Não é só ver coisas belas também, não. Ô, Leozinho, você levou um susto, agora que eu lembrei aqui dos sinos que tocavam 5 vezes no dia. A primeira vez que tocou, eu falei, meu Deus, é um alarme de bomba, de guerra, de não sei o quê. Aí depois a gente foi acostumando. Eu não sabia também do que era. Que, tipo assim, foi no dia que a gente acordou pra ir pro balão. 3 horas da manhã. Eles param, né, pra fazer as preces dele. Isso, para, acho que 5 vezes no dia, se não me engano. Então é aquele barulho de sino e de oração na cidade toda. É muito... o dia inteiro eles são muito religiosos nesse sentido, né? Muito. Inclusive, quem tá indo também, não sei se vocês chegaram aí, tem uma série de mesquitas lindas lá, né? Que é muito bacana para as pessoas conhecerem. Eu não lembro aqui agora o nome, mas no Cairo tem as mesquitas, tem as igrejas ortodoxas, porque lá os católicos também são presentes demais. A igreja católica. Eu não sabia. A gente visitou lá. Inclusive, eles até brincam lá, falando que os católicos chegaram antes do que os muçulmanos lá. Que historicamente, né, eles chegaram depois, os muçulmanos foram lá e dominaram lá. Mas tem essa parte cultural também que é interessante. Inclusive tem um lugar lá que Jesus Cristo passou, numa dessas igrejas que a família passou. Sim. A Sagrada Família. Vocês visitaram, a gente visitou. Vocês passam, tem lá embaixo, né? Muito bacana. Nós dois, assim, particularmente, a gente gosta muito de viajar mais pra esses países, assim, com mais cultura, assim, sabe? Né? Não que seja tão modinha, assim, né? Entre aspas. Tipo, vou pra Disney. Eu não tinha nada contra quem vai pra Disney, eu não tinha muita vontade de conhecer, por exemplo, Paris, mas eu conheci, amei, gostei muito. Mas esses países, tipo o Egito, assim, é um choque cultural muito grande. Você aprende muito, assim, sabe? Porque... mesmo não falando a língua deles, mas a gente consegue conversar um pouco, eles contam as histórias, a gente soube várias coisas. Eu faço muito assim. a linha do quanto mais jovem eu sou, mais distante, viagens mais difíceis, digamos assim, eu quero fazer nesse momento. Por conta que, veja, eu tenho 28 anos, o cara tem 33. Vocês são novos. A gente tá na fase de viajar pra realmente lugares mais assim... que tragam tá lhe permitindo, né? A saúde e vitalidade hoje que vocês têm, né? Tragam um quê de desafio. Então, agora mesmo, você até falou, né, de outros lugares que a gente já visitou. Que eu iria perguntar depois. Pensando nos lugares que a gente pretende visitar ainda esse ano, já tá aí confirmado, né? A Índia como um desses países. Pô, velho, vocês anteciparam a pergunta do final. Cadeira, na hora que eu fui entrevistar vocês, Bremê, pergunta qual o próximo destino. Eu acho que ele já sabia, né? Não sei. Não sei se a gente tinha falado. A gente tinha falado que tava pretendendo ele falou, ir, talvez eles soltam. Vocês vão pra Índia, velho? A gente tá pra ir pra Índia. Top, e não só Índia, né? O nosso roteiro vai ser um roteiro bem robusto, digamos assim. A gente chega por Dubai, pelos Emirados, e daí de lá a gente vai pra Nova Delhi. No meio desse ano. Julho. Pô, que massa, cara. A gente uma viagem bem chocante também, viu? Muito chocante. De Nova Delhi, a gente segue seguindo viagem pra Bangkok, aí de Bangkok a gente passa uma boa temporada em Bali. De Bali a gente termina a viagem em Pequim.
E daí Muito é massa. assim que eu encerro as 7 maravilhas Vai do lá mundo. ver agora, né, E cara? encerro também um outro dado que eu gosto muito de falar, até por conta que eu acredito muito na viagem, que é o dado 30 países antes dos 30. Pô, que massa, cara. É engraçado porque falando agora que tá tão próximo, eu vejo que realmente tá acontecendo, mas isso já foi um sonho meu Pô, há 10, Denis, então 15 anos você é atrás. apaixonado de viagem mesmo, cara. Eu não Demais. sabia que era tanto Ele tinha assim. um blog de viagem super famosinho. Poxa! Mas aí ele Que começou... massa! Super famosinho. Sabe aqueles Aí ele blogueiros virou do- milionário e parou. Não, é porque ele começou... A viagem brincando. começou a ser muito trabalho. Aí ele falou assim, não tô conseguindo ter mais prazer na viagem. Pô, que massa, Denis. Eu não sabia, cara. Exato. Quando você Exato. tinha 18 anos? E olha isso, né? É engraçado, por conta que eu venho de uma família que meus pais, eles não têm Hábito, essa né? cultura, esse hábito Sua de família é viagem. toda de Salvador, né? Toda de Toda. Salvador. Eles não têm esse hábito de viagem. Inclusive, quem levou meus pais a primeira vez pra fora foi eu mesmo. Você. Então, assim, não foi algo que eu cresci aprendendo, vendo eles viajar. Bacana. Não, foi algo que eu comecei, de fato. Primeira vez que eu saí do Brasil foi com 18 anos. Então, eu tô há 12 anos, já tô fechando Agora, 30 países. o bacana também... Ou quantos países? 30. 30, né? países antes dos Bacana 30. também que você encontrou Carla, né? Que tomou Exato. Exato. essa loucura. Porque, assim, eu digo isso porque minha noiva, Mariana, mandar até um beijo pra ela aí, mano. Fazer o merchan. Que, tipo assim, ela nunca tinha viajado pra fora quando a gente começou a namorar, né? Aí eu falei com ela, falei, mano, vamos viajar. E como era a primeira viagem dela, eu nunca quis ir pra Paris também. Sim. Aí ela falou, não, eu quero escolher os países. Aí eu Olha. falei, escolhe. Aí ela escolheu o Egito, foi ela que escolheu. Eu pensei que tinha sido você. Ela escolheu Não. Paris e Roma e você escolheu o Egito. Eu Eu não, pensei que escolhi, tinha sido não, assim. eu não escolhi nenhum. Eu já tinha ido na Itália. Sim. Eu já tinha ido na Itália. Só que ela queria conhecer a Itália, ela queria conhecer Paris e queria conhecer o Egito. Aí vamos embarcar nessa loucura aí, vamos Que ver. legal, que Então, legal. assim, é muito bacana pra mim. E pra mim, eu até falo pra todo mundo aqui, que viajar é mais do que você conhecer um lugar, ir no ponto turístico. É a transformação, né? De você Exato. chegar Nossa. naquele lugar e ficar transformado. Por exemplo, quando eu tava lá no Cairo, que a gente chegou lá, pra mim foi um choque ver aquelas pirâmides. Eu fiquei com a mesma impressão de vocês, que vale a pena ir lá no Cairo pra conhecer as pirâmides. Sim. Ponto. Pra mim é isso daí. E pra mim, quando eu cheguei ali, rapaz, é muito louco, velho. Tipo, Você não consegue 4 ter mil noção, anos. né? E 4 do mil anos. tamanho também. Você é mais baixo que o primeiro bloco, Exatamente. assim, sabe? Quando você encosta, né? É. E o pessoal fala assim, a perfeição é tão grande que até uma folha de papel não passa, né? Entre um bloco e outro. Exato. E tão magnífico que é. magnífico. Mas conta pra nós um pouquinho dos outros lugares que vocês destacam. Então, tantos, né? Mais algum que vocês destacam, que vocês gostaram assim. Olha, uma viagem que foi recente, né? Eu vou falar da última viagem que a gente Sim. fez, assim, pra fora, que foi a viagem pro Peru. Sensacional. Nossa, Foi, que a gente assim, amou uma e você viagem também. muito Sensacional. surpreendente. Porque Muito. o que acontece? A gente, desde 2022, desde o nosso casamento, a gente já fala que a gente quer fazer essa espécie de mochilão, né? Essa Sim. temporada na Ásia. Vão ser 35 dias. Por 35, cara. 35 dias. Que louco, velho. Só que no ano passado a gente viu que, porém, em questões, né, profissionais, a gente não iria conseguir executar esse plano. Daí a gente pensou, bem, como que a gente consegue fazer uma outra viagem que também seja muito legal, mas que a gente consiga ali administrar em tempo um pouco menor e que seja mais próxima também de Sim. executar, enfim. E a gente pensou no Peru. Que e surreal, foi uma viagem cara. assim maravilhosa. Foi uma grande surpresa. Vocês ficaram em todos quantos os dias sentidos. lá? Só A gente pra... passou 12 dias. Agora, eu, particularmente, eu fui pro Peru também, mas, assim, eu amei Cusco. Cusco, pra mim, foi... Nossa, a gente amou. Demais, É. demais. Foi uma A coisa gente assim... não foi pra Lima. Isso que eu ia falar. Exato. Foi, você falou que não valia muito a pena, assim, né? Meu Deus, eu acabando com o Lima, sério. Você foi por causa disso que eu falei? Não, a gente já não ia. Ah, vocês já não iam, né? Exato. Não. Pra mim, eu, do fundo do coração, tem uma coisa em Lima, pra quem ama, porque viagem é muito subjetivo, né? É. Cada um tem sua percepção claro. dentro. Pra mim, assim, Lima, os maiores restaurantes do planeta estão ali. Aham. Pra mim, não fazia tanta Restaurantes questão. renomados, Renomados, são os maiores do mundo, Sim. né? Então, a culinária de lá, de fato, é altamente, assim, É. bacana. E tem o Acaxina, que eu gostei muito. E talvez pra O você... deserto, né? O deserto. Sim. Então, o deserto foi uma coisa legal também, que eu peguei aquela cultura daquele local ali. Mas pra mim, Cusco foi a grande surreal. Cusco é maravilhoso. Cusco é maravilhoso. E em especial, a parte da Machu Picchu pra mim. Exato. Foi Nossa, surreal. Exato. Machu Picchu é É surreal uma demais. experiência. E assim, tá tão perto do Brasil, Tá, sabe? muito É uma experiência perto, muito boa, muito incrível e muito próxima da gente. Muito fácil de ir, assim, Muito sabe? acessível, exatamente. Volta e meia tá tendo aí promoções, a gente tem acompanhado. Exatamente. É muito perto Direto. da gente. Exato. E eu fico beijo assim, inclusive até me coloco nessa questão que a gente vai pra muitos lugares às vezes e esquece de ir em algum canto aqui na América Latina, né?
Perto, né? Sim, não, isso que a gente tava falando, né? Assim, eu não conheço o deserto do Atacama, não sei se você conhece. Não conheço também, Dani não. conhece, assim, Chile, eu não conheço ainda, mas o Peru, nossa, foi uma viagem tão Foi, gostosa, né, tão lindo? bacana, Foi muito boa, assim, sabe? Eu indico pra todo mundo. Eu também, inclusive, é uma viagem mais em conta, mais perto. Exatamente. A gente tem muita facilidade de pegar milhas da Latam e pra quem Sim. quiser. Eu comprei Exato. milhas na Azul, eu comprei a passagem com as milhas da Azul. Então a galera que tá querendo aprender mais aí chama a gente, que a gente vai ensinar você a viajar pra América do Sul. Você já foi pra Argentina, Dani, aqui? Pra Argentina, eu só atravessei. Só atravessou, né? Exatamente, ali de Foz do Iguaçu, aí peguei porque e fui pra Porto Iguaçu. Sim, sei. É porque você tá falando assim, eu tô pensando talvez que você ia gostar da Patagônia, se você já tivesse ido. Nossa, Então. pensa que engraçado, essa semana eu tava olhando os continentes e aí eu vi que o Ushuaia é a capital. A gente pensou muito se ia pro Peru ou se ia pro Ushuaia. Não foi lindo? Vocês ficaram na dúvida, a mesma dúvida que eu fiquei, velho. Muito. A gente até cogitou fazer os dois, só Junto, que né? a distância Era não muito dava, distante, né? Não dava assim Não, pra... era surreal. Eu fui pra uma parte da Argentina, o norte da Argentina, que é bem interessante também. Que é uma parte que você pega ali, Mendoza, Salta e Jujuy. Mas o sul da Argentina eu não conheci. Eu não fui nem em Buenos Aires ainda. Sim. Ainda tô programando, muito provavelmente. Na verdade, assim, primeiro eu quero conhecer a Tailândia. Na verdade, assim, esse mês agora eu vou viajar. Esse mês, assim, a gente vai soltar em fevereiro. Aqui, muito provavelmente, esse podcast. E eu já vou estar viajando. A galera vai estar acompanhando no Instagram. Você vai pra onde? A gente vai pra... Eu vou com minha noiva pra Holanda primeiro. Nós vamos ficar um pouco em Amsterdã. Depois nós vamos estar na Escócia, que é um país incrível, né? Nossa, lá deve ser uma cultura muito boa também, né? Não sei se você já ouviu falar das Highlands lá em cima, né? Que tem umas terras altas, que é lindo. Galera que assiste aí seriado Outlander deve conhecer, que é muito massa. E de lá a gente vai descer pra Inglaterra. Aí eu vou ficar lá estudando um pouquinho inglês, né? Vou aprender um pouco sobre a cultura, sobre inglês, estudar mesmo inglês, que eu gosto pra caramba. Você pretende ficar quanto tempo? Vai ser, a viagem toda vai ficar um mês e pouco. Sim. Mas eu vou ficar estudando mesmo lá parado mais ou menos 20 dias, né? Bacana. E aí eu vou dar uma passeada aqui e ali e tal. E assim, eu pretendo muito sempre continuar também movendo, igual vocês estão falando, assim. Pra mim, eu gosto muito do Brasil, eu quero ficar aqui sempre. Mas todo ano a gente tem que dar um rolê aí. O mundo é muito grande, né? É muito grande. Tem como a gente perder esse tempo. Não, é incrível demais. Assim, eu sou apaixonado pelo Brasil. Eu amo demais nosso país. Inclusive, a gente tem destinos aqui, né, sensacionais. Próximo da gente aqui, a gente tá falando de Caeté aqui, a gente tem a Chapada, né? Sim. Dene já conhece, né? Sim. É uma coisa que eu tenho uma paixão especial, inclusive pro Vale do Capão, que eu recomendo todo mundo a conhecer. Maravilhoso. Mas esse mundão aí tem coisa linda demais, né, velho? A gente não pode perder essa oportunidade de conhecer. Com certeza. Galera, e usando Plus Mídias. Usando sempre, utilizando a Plus. Galera, a gente está caminhando aqui já para o nosso final. O nosso bate-papo aqui está sendo muito bacana, mas a gente já estamos tocando. E eu queria finalizar aqui, agradecer a Carla, agradecer a Denner pelo convite de estar aqui conosco, batendo esse papo. É um projeto novo, eu sou muito conversador, igual o Carla aí também. E a gente resolveu criar esse podcast. Bacana. Justamente para dialogar sobre lugares. Para mim, uma das coisas que eu mais gosto é falar sobre viagem, né? É viajar e falar de viagem. Que a gente senta e fica conversando ali horas e horas. E a galera que nos acompanha geralmente vem me perguntar muito. Como é que é lá no Egito? Como é que é no Peru? Então a gente, através Agora só manda o link. Manda o link, rapaz, assiste aí, depois a gente conversa mais. Então, vocês estão contribuindo com isso também. Que bacana. E vocês finalizarem pra gente é muito especial, que a gente esperou justamente que vocês chegassem para que a gente fizesse presencialmente com você. Que bacana. A Milton, inclusive, mandou um abraço que ficou muito emocionado. A Milton, profissional de mão cheia também, mas certeza. sabe também que Dene é uma referência aí, joga duro, Carlinha também na parte da fotografia. Que bacana. E eu acompanho o trabalho de vocês e desejo sucesso na sua vida. Igualmente. E vamos tocando aí. E daqui a alguns anos, se Deus quiser, vocês vão contar para nós da história da próxima viagem de vocês aí. Com legal, certeza. Legal, conta com a gente. Falar de viagem é sempre bom. E ter esses espaços, né, para poder cada vez mais incentivar as outras pessoas a viajarem. O mundo é muito maior do que a gente imagina, né? Muito, e assim, eu acho que, por exemplo, aqui no interior, quando você começa a sair assim pro mundo afora, independente de você morar aqui ou não, você consegue enxergar outra realidade, assim, sabe? É aquele clichê que é verdade, que você
como é que você gasta, mas volta mais rico? Exato. Tipo assim, você gasta gastar dinheiro. com experiência, né? Isso, Exato. então assim, você volta com tanta bagagem, sabe? Fato. Você volta com tanta coisa, assim, que não tem como você não querer ficar viajando sempre, Não sabe? tem como. E não tem arrependimento. Não tem espaço de arrependimento, né? A O gente... arrependimento é que os lugares que a gente não foi ainda, né? Exatamente. Eu devia ter ido. Pois é, Verdade. pra finalizar, deixa aí o arroba de vocês aí pra galera seguir. Vamos Todos os lá. nossos seguidores da Plus Milha. Fala aí o trabalho, o Instagram de vocês, né? O canal. Vai lá, meu amor. @Carla Márcia Fotografia. Calabasa Fotografia, seu, No né? meu caso, @DW Filmes, é a nossa produtora de audiovisual, e @Reisden, que é o meu Instagram pessoal. Bacana demais. Galera, agradecer mais uma vez nosso patrocinador oficial, a HNet. Agradecer meus sócios aí, Marcos, Bremer, que nos acompanham sempre também aí, trocando ideia. Hoje eles estão aqui só do outro lado da câmera. Agradecer a Milton aí, Freire Mais, bota pra lascar, que tá gravando com alta qualidade aí. Quem quiser, procura também, que ele joga duro aqui na nossa região. Milheiros, a gente se vê aí na próxima temporada. Estamos encerrando hoje aqui esse projeto inicial, essa primeira temporada. E se Deus quiser, virão muitas outras aí pra galera que tá acompanhando continuar curtindo. Um abraço, fica com Deus aí, gente. Bacana. Tchau, Valeu! tchau.